Graças a Deus, amados. Amém? Amém. Que bom que nós estamos na casa de Deus essa manhã. Que bom que você veio para estar conosco aqui louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Vamos fazer a meditação na palavra do Senhor. Eu quero te convidar a você acompanhar na sua Bíblia. Eu vou estar usando a revista e atualizada hoje. Por motivos dele, eu queria muito estrear a Bíblia que a igreja me deu, a Bíblia do Concílio. Então eu queria que o primeiro sermão fosse com essa Bíblia. Então os irmãos estão ao meio do século 21, acompanhem por aí, mas eu vou estar lendo na revista atualizada. Abra a palavra de Deus, a segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, vamos ler ali o capítulo de número 3. Segunda Pedro, capítulo de número 3. Vamos ler ali do versículo de número 1 até o versículo de número 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículos de 1 a 3. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, acompanha aí. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Deus, muito obrigado que nós estamos na Tua casa, ó Pai. Tu estás aqui e porque Tu estás aqui, ó Pai, nós podemos ficar felizes, porque o Senhor está atuando em cada coração, ó Pai. Nós queremos pedir, ó Deus, pela exposição da Tua palavra, Pai. Oramos, falamos contigo, nós cantamos louvores, agradecemos o Teu nome e agora nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Tem misericórdia de nós essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estamos num mês muito especial. É um mês onde nós estamos dedicando nossos estudos bíblicos, nossas liturgias, nossos cânticos, nossas mensagens com o tema da escatologia. Quantos sabem que a escatologia? Levanta a mão. Quem esteve no meu concílio tem que saber, hein? Amém. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. É o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. É o que Cristo ele anunciou que aconteceria quando estivesse para retornar. E por que é importante que nós estudemos esse tema tão complexo? Para que você não se esqueça em momento algum que Jesus Cristo vai voltar. Nós precisamos lembrar o tempo todo que Jesus Cristo vai voltar. E a sua volta está muito próxima. Por quê? Jesus Cristo disse que quando estivesse próximo à sua volta, teriam alguns sinais. E quando nós começamos a perceber esses sinais, nós podemos olhar para o irmão do lado e dizer: olha, Jesus está voltando. Ah, mas legal, Jesus está voltando. O que isso muda nesse momento? Muda para te lembrar que você não pode ficar estagnado onde você está. Ainda há muito para fazer e você não pode perder a sua fé. Você não pode descansar. O nosso mestre está voltando. E é por isso que nós estamos com esse mês escatológico, carinhosamente chamado de mês escatológico, para lembrar a igreja que a maior promessa que nós temos agora é a volta de Cristo, em que Ele vai pegar a sua igreja e nós vamos finalmente voltar e ter ali uma permanência, algo permanente com Cristo. E é para isso que nós estamos aqui. E o apóstolo Pedro, nessa terceira epístola, na segunda epístola, no capítulo de número 3, ele começa a falar durante todos os versículos sobre a volta de Cristo. Mas o que está acontecendo aqui? O apóstolo Pedro, ele escreveu a primeira epístola, onde a igreja estava sofrendo muito, sendo muito perseguida. Então, durante todos os versículos e capítulos da primeira epístola, é o apóstolo Pedro confortando a igreja e ensinando como ela deveria caminhar frente àquela perseguição. Sendo que na segunda epístola nós já temos um cenário um pouquinho diferente. O apóstolo Pedro ele começa logo na saudação dizendo: olha, eu sei
sei que o meu tempo neste tabernáculo terreno está acabando e o Senhor já me confirmou. O que ele disse? Olha, eu sei que eu já vou morrer. Eu sei que o meu tempo aqui é curto, mas eu gostaria de deixar com vocês algumas orientações, sabe por quê? Porque Cristo já está perto de voltar. E o apóstolo Pedro começa a escrever essa epístola já num tom meio que de despedida. E olha que interessante, o apóstolo Pedro já sabe que vai morrer, sabe que é chegado o tempo e começa meio que a acelerar algumas orientações em tom de despedida. Olha, vocês não cometam isso, olha, lembrem-se disso. E é engraçado que quando Jesus Cristo ele morreu, 2 dias depois estava Pedro onde? Pescando. O mesmo Pedro que não conseguiu após a morte de Cristo criar um impulso de continuar a obra e que depois entendeu quando Cristo apareceu a ele, é o mesmo Pedro que sabe que está quase morrendo e que quer que a igreja permaneça trabalhando. É esse Pedro nessa situação, e nós já estamos aqui falando aproximadamente entre 60, 70 e depois de Cristo. Por isso, amado, até baseado no primeiro versículo, em ambas epístolas, procuro despertar-vos com lembranças a vossa mente esclarecida, que o tema da mensagem dessa manhã é: lembre-se e não se esqueça. Repete comigo: lembre-se, lembre-se e não se esqueça. Às vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, trabalhando tanto, operando o som, cantando, preparando a mensagem, preparando a liturgia, que nós esquecemos porque nós estamos aqui. E toda vez que você entrar neste lugar para adorar a Deus, senta e lembra o que você veio fazer aqui. Lembra que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. E é isso que Pedro começa a dizer nessa carta. Baseado nesse tema, lembre-se e não se esqueça. Embora tenham muitas lembranças que Pedro quer despertar nas mentes esclarecidas dos cristãos, eu separei 3 lembranças que são válidas não somente para os cristãos daquele tempo, mas para mim e para você também nessa manhã e na nossa vida até que Jesus Cristo volte. A primeira lembrança que você tem que ter, que você não pode esquecer, é de como vai ser o fim dos tempos. Você não pode esquecer, tem que lembrar, porque você já leu isso na Bíblia, e não pode esquecer dos sinais que vão acontecer no final dos tempos. Vamos lá? Vai acompanhando na sua Bíblia. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Primeiramente, Pedro começa a dizer o seguinte: olha, o que eu vou dizer para você não é uma mensagem nova para vocês. O que vai acontecer no final dos tempos não é novo para vocês. Lembra quando Jesus Cristo dizia: ó, lembra o que foi dito aos antigos? Lembra o que foi dito aos antigos? Lembra o que foi dito pelos profetas? Então, desde os profetas já vem anunciado o que aconteceria no fim. A gente vem com Isaías, a gente vem com Jeremias, a gente vem com as semanas de Daniel. Todas elas anunciavam o que aconteceria no fim. E o próprio Jesus, em Mateus 24, começa a dizer como é que vai ser o princípio das dores. E o apóstolo Pedro começa a dizer: isso que eu estou escrevendo é para que vocês se lembrem e para que vocês não esqueçam. Irmãos, para ver como é que isso é importante, durante a preparação desse mês escatológico, nós começamos a procurar algumas canções para botar no culto, para que o ministério esteja cantando, alguns hinos, alguns textos. Irmãos, é impressionante como foi difícil achar cânticos que falassem da volta de Cristo. É impressionante como foi difícil. Quem é do Ministério de Louvor que sabe a dificuldade que é
Aí os irmãos até brincaram, nossa, mas puxou música do tempo da minha avó. Sim, porque naquele tempo as pessoas ainda se preocupavam em falar da volta de Cristo. Hoje em dia, falar da volta de Cristo é um tema totalmente complicado de se falar, porque você não tem como falar da volta de Cristo e passar a mão na cabeça das pessoas dizendo que vocês são maravilhosos. Não! Se essas pessoas não mudarem a sua direção, elas vão para o inferno. E essa mensagem é difícil, e talvez dizer que a pessoa vai para o inferno não é uma mensagem talvez tão diversa, não é uma mensagem tão agradável aos olhos. Não é agradável ouvir isso, mas aquele que não se arrepender e não se converter nos seus maus caminhos e não tomar um posicionamento diante de Deus, vai morrer e vai para o inferno. Jesus Cristo, em certo momento, diz: olha só, você não tem que temer o homem que pode matar-vos, mas você tem que temer a Deus, que não só te mata, como também te lança no inferno. E hoje nós estamos num tempo que nós somos obrigados a ser agradáveis com todo mundo e com todos. Temos que pensar muito bem qual o versículo que nós vamos falar para não magoar a pessoa. E é por isso que o apóstolo Pedro, já nesses 2 primeiros versículos, ele diz: olha só, vocês se lembrem com vossa mente esclarecida e não se esqueçam do que foi dito aos antigos e que vai acontecer no final dos tempos. O Senhor Jesus disse no princípio das dores, em Mateus 24, quando ouvires falar em guerras, rumores de guerra, pestes, nação contra nações, reinos contra reinos, estamos chegando perto do fim, mas ainda não é o fim. Estamos chegando perto do fim, mas ainda não é o fim. Você que leu a liturgia aí, você sabe quando é que vai ser o fim. Versículo de número 3. Ainda lembre-se e não se esqueça de como vai ser o fim dos tempos. Versículo de número 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Sabe por que é muito fácil nós sermos escarnecedores? Porque é muito conveniente. Eu não preciso me indispor com ninguém. E se eu viver conforme as minhas próprias paixões, eu começo a criar uma teologia ao redor disso. Antigamente teve um rei que ele queria se separar de sua esposa, mas a igreja na época não permitia. O que ele fez? Ele patrocinou a criação de uma outra igreja que permitiu o divórcio. E hoje, toda vez que nós queremos fazer alguma coisa que nos é muito conveniente, nós devemos ter cuidado para nós não começarmos a criar teologias para justificar o nosso próprio pecado. Aí nós queremos ficar arrumando motivos, argumentos para justificar a nossa incapacidade, eu repito, a nossa incapacidade de andar conforme a lei do Senhor. E já era assim na época dos profetas, já era assim na época de Jesus, que crucificaram ele, que o tempo todo perseguiam ele, porque não aceitavam as suas palavras. O diácono Estevão, ele foi morto, mas ele não deixou barato. Antes de morrer, ele pegou um sermão e veio, lanhando eles. Vocês estão fazendo comigo? Já fizeram antigamente. Vocês não estão sendo diferentes, nada é novo nesse mundo. Na época dos profetas, na época de Jesus, na época dos apóstolos, na época de Paulo, e hoje em dia acontece também. Será, meu amado, que nós como igreja, não temos criado uma teologia para justificar os nossos pequenos pecados? Esse pecado não é tão grande não, o Senhor perdoa. Inclusive na palavra diz que Deus é amor, então o meu pecado ele vai. E quando nós falamos da doutrina da graça, e eu gosto muito de falar sobre isso, já no tempo de Paulo, enquanto ele falava isso, alguns diziam: que bom que tem a graça, então poderemos pecar à vontade, deliberadamente. Não, que se você tem a graça, se você conhece a graça, se você reconhece que você é pecador e incapaz de conseguir a salvação, se conseguir, você vai ser grato o suficiente para não querer pecar deliberadamente.
Ainda falando que você não deve se esquecer de como vai ser os fins dos tempos, versículo 4. Acompanha comigo os 4 a 7. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda de Cristo? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus como a terra, a qual surgiu a água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que Pedro está dizendo aqui? Alguns daquela época diziam: olha, vocês estão falando aí de que Jesus Cristo vem, que vai ter um monte de sinais. Sabe o que está acontecendo? Desde o princípio da criação nada mudou. Ah, é? Nada mudou? Vamos ver se nada mudou. Ele continua dizendo que assim como o mundo antigo veio pela água, você lembra lá, Gênesis 1, que houve separação das águas e da porção da terra seca, né? Antes o mundo estava afogado em água, e assim como teve separação, logo depois do versículo, capítulo número 6, houve o dilúvio, e destruiu o mundo. Como o mundo surgiu? O mundo naquela época, o mundo antigo, acabou e renasceu ali com Moisés. Se é que renascer é a melhor palavra. Continuou com Noé. Assim como aconteceu, Pedro diz: esse mundo vai para o fogo. Assim como veio da água, foi para a água, vai para o fogo, vai queimar, vai derreter, vai se transformar, vai passar pela prova. Meu querido, se o mundo vai para o fogo, que valor tem tudo isso que nós batalhamos para ajuntar? Que valor tem o teu iPhone? Que valor tem o teu computador? Que valor tem a tua economia só para construir riquezas e riquezas e riquezas que você não vai usufruir? Meu Deus, é verdade, Senhor. E quando eles dizem: olha, nada mudou desde o princípio, Pedro, vai para o fogo. Ah, nada mudou? Vai para o fogo. Vai para o fogo. E nós, como cristãos que estamos militando nesse mundo, precisamos não nos apegar a algumas coisas que muitos nos apegamos. Não estou dizendo para você não trabalhar, muito pelo contrário, trabalhe. Não estou dizendo para você não economizar, economiza. Não estou dizendo para você não ter posses, tenha posses. Mas não negocie a palavra de Deus. Não negocie a tua fé em troca de bens. Porque você vai trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e você não vai viver. E o pior, você não vai viver para Deus. Houve um momento na minha vida que eu trabalhava tanto na casa de Deus. Tanto. Que passou meses e eu não conseguia mais sentar para orar. O pastor ia pregar, a minha cabeça estava em qualquer lugar, menos no que estava sendo falado. Porque a minha vida estava muito louca. E às vezes nós entramos aqui e nós não nos permitimos ser diferentes. Estávamos conversando na classe dos jovens hoje, onde nós lembramos quando Jesus estava andando sobre as águas, que Pedro olhou e falou: eu também quero. E eu não vou entrar na questão de que Pedro teve ou não teve fé para andar, mas as coisas estão acontecendo e nós não estamos querendo aproveitar. Jesus estava pregando, estava falando, Maria estava ali. Marta preocupada com as coisas da casa e Maria lá, querendo ouvir. Não é todo dia que eu tenho um mestre na minha casa falando. Não é todo dia que está Jesus andando sobre as águas. E às vezes Deus está trabalhando neste lugar, as coisas estão acontecendo nesse lugar, coisas tremendas acontecendo, e você preocupado com um monte de outras coisas, menos com o que está acontecendo, meu querido. Jesus está voltando, é hora de se posicionar, tenha vontade de ter mais experiência com Deus. E Pedro diz: lembre-se, não se esqueça de ter intimidade com Deus, tenha intimidade com Deus.
Permita-se ver o milagre de Deus neste lugar. Permita-se ser um crente melhor. Permita-se passar por aquelas portas. Não, hoje, Senhor, particularmente hoje, eu quero mudar a minha vida. Você lembra de Ana? Você lembra de Ana? O grande profeta Samuel, ele nasceu fruto de uma oração de Ana. Ana entrou, ela chegou para adorar a Deus aquele ano e ela disse: não, esse ano vai ser diferente. E ela entrou, ela fez uma oração ao Senhor, uma oração tão de fé, que o sacerdote chegou: você está bêbada? Não estou bêbada não, eu estou falando com meu Deus. Qual foi a última vez que você sentou nesse lugar e você chorou diante de Deus? Qual foi a última vez que você entrou nesse lugar e você: Senhor, a minha vida é tua, a minha vida é tua, o Senhor vai voltar e eu quero ir. Para você que está querendo, a vida está boa, né? Para você que está querendo ficar nesse mundo, que não quer a volta de Cristo, deixa eu te contar uma coisa: vai tudo pro fogo. Oh Deus! E sabe para onde você vai? Você vai para o lado de Cristo. E nós dizemos que você, querido, quando o Senhor chamar o teu nome, que você ganhe a pedrinha do seu novo nome. Quem vencer dará todas as coisas, eu serei seu Deus e será meu filho. Esse é o nosso desejo, que você vá para o céu. Seja assim. Por isso nós estamos aqui com uma atalaia, domingo após domingo, quarta após quarta, falando: olha, Jesus Cristo vai voltar. Só que você falar isso hoje em dia para o mundo é muito complicado, as pessoas não querem a volta de Cristo. É verdade. Então quer dizer que tudo que eu tenho aqui não tem valor nenhum, não. Quando você morrer, você não vai levar. Você não vai levar. Nós precisamos nos esforçar de tal maneira que quando chegar aquele dia nós sejamos encontrados com Deus. E que Ele olhe: vem Peter, vem Daniel, vem Laura, vem Adalto, vem Nila. E esse é o dia que nós temos que esperar. Esse é o nosso tesouro. Tanto que quando Jesus manda João escrever as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, ele diz: ó, és rica, mas és pobre. Ó, és pobre, mas és rica. Porque se vê pobre, mas tem um tesouro no céu. A outra se via rica, mas era pobre. Inclusive, Jesus, na palavra vem dizendo: olha, eu recomendo que compres ouro puro de mim. Embora essa igreja, onde ela estava situada, na Laodiceia, tinha muito ouro. Era a capital da época das roupas. Mas Jesus diz: olha, recomendo que compre roupas de mim. Talvez nessa manhã você veio para cá com os teus bens, com a sua blusa da Adidas, da Billabong, mas espiritualmente você esteja nu. Você veio cheio de dinheiro na sua carteira, mas eu digo: olha, és pobre, recomendo que compre roupas de mim. Mas ainda nesse texto nós vemos também mais lembranças. Lembre-se e não se esqueça de como você deve estar. Versículo 8 e 9, acompanha aí, querido. Da palavra de Deus: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que estava acontecendo? Naquela época, alguns diziam: olha, nada está acontecendo, o tempo está passando, Jesus não voltou. Pedro lembra: olha só, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por mais que a gente julgue que Ele está voltando, está demorando, o tempo dele não é igual ao nosso tempo. Tem uma canção chamada Plano Melhor, que a vontade de Deus, ela sempre chega no tempo certo, nunca chega atrasado, mas também não chega adiantado. Também não chega adiantado, chega no tempo certo. E Pedro está dizendo: olha, espera, que Ele vai voltar no tempo certo. Mas e como nós devemos estar quando for o tempo certo? Versículo 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão
com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, como a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Está dizendo o seguinte, que além do nosso Deus ser extremamente paciente para convosco, a ponto de querer que todos se salvem, diz também que o tempo dele não é igual ao nosso, mas que ele vem como um ladrão. Você não espera, a gente não sabe o dia nem a hora. Se você não sabe o dia nem a hora, como você tem que estar, meu irmão? Preparado. Você precisa estar preparado. Ah, pastor, mas como que eu estou preparado? Calma, vamos chegar. 11:12. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vida do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Antigamente, acreditavam-se que eram 4 elementos fundamentais, que deles nasciam tudo. Vê se vocês lembram: terra, água, fogo e ar. O tempo passou, aí vimos aqui que não é só isso, mas temos a tabela periódica. São quantos? Alguém diga? 100 e alguns, né? Tabela periódica. Mas sabe qual é interessante? Não importa se são 4, não importa se são 137, vai tudo pro fogo. Vai tudo pro fogo. E o que importa é que enquanto tudo não vai pro fogo, a igreja viva em santo procedimento e piedade. Grande é o mistério da piedade. O Deus manifestado em carne, justificado pelo Espírito, visto dos anjos, pregado pelos gentios, crido no mundo e exaltado acima da glória. 1 Timóteo 3,16. Se o nosso Deus ele foi tão piedoso a ponto de, Filipenses 2, esvaziar-se de si mesmo e se manifestar em carne, para que você e eu pudéssemos ter salvação, se grande foi a piedade do nosso Deus para conosco, nós como igreja temos que ter piedade das pessoas. Ah, como é que eu sou piedoso para com elas? Ajudando com alimento? Sim. Orando por elas? Sim. Mas o grande mistério da piedade, que foi Deus se manifestar em carne para que você tivesse vida, é você apressar o fim do nosso Senhor. Vê a liturgia aí antes da mensagem. Quando vai ser o fim? Quando o Evangelho for pregado a toda criatura. Se você não levantar desses bancos e não pregar o Evangelho, o fim não vem. E demonstra que você está satisfeito com esse mundo. Ah, Senhor, minha vida está muito sofrida. Volta logo. Tudo bem, Peter, eu vou voltar. Mas faz o seguinte, prega o Evangelho. Se nós ficarmos em banho-maria, sem começarmos a pregar o Evangelho com muito mais ênfase, nós estamos atrasando a volta de Cristo. Mas o texto diz: esforça-te por apressar a volta de Cristo. Meu amado, nós precisamos o tempo todo lembrar: Jesus Cristo está voltando. Pandemia, coronavírus, guerra, rumores de guerra, nação contra nação. Mateus 24, ainda não é o fim. Opa, peraí, já está acontecendo. Não é o fim. O que falta, Senhor? O que falta? Que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Verdade, Deus. Hoje nós estamos aí com a campanha de missões, à noite. Amado, prepara a tua oferta. Prepara a tua oferta. Que não seja mais uma campanha de missões, mas que seja a campanha de missões e de fazer discípulo de toda a criatura. Como é que é o versículo? E de fazer discípulo de toda a nação. Batizando, Pai, do Filho e do Espírito Santo. ensinando-os, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Você não pode
ser morno. Ou você é quente ou você é frio. Você precisa se posicionar. Nós não podemos ser mornos. Nós precisamos apressar a volta de Cristo. Se posiciona, querido. Está faltando, hoje, nos tempos atuais, está faltando muito posicionamento da igreja. Nós estamos muito acostumados com esse mundo. Por isso que uma série de estudos, uma série de sermões sobre escatologia é excelente. Para lembrar a igreja que Jesus Cristo está voltando. E se Ele está voltando, temos que ter santo procedimento, temos que ter piedade e avisar que o quê? Os elementos vão para o fogo. Meu Deus. Versículo 11 e 12, queridos. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Já li esse, né? 11 e 12. Então vamos lá. 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Normalmente, aqueles que não querem que Jesus Cristo volte logo, são aqueles que acham que a vida está boa. Só que nós, como igreja, nós temos que ter fome e sede de justiça. Bem-aventurados têm sede de justiça, porque serão fartos. Chega das migalhas desse mundo, nós queremos as farturas de Deus. Nós queremos atravessar o portal daquela mansão e estar do lado de Cristo. Para que nós nos contentamos com essas coisas passageiras do mundo, se nós podemos ter as coisas permanentes de Deus, que é estar ao lado do nosso Deus, naquele lugar maravilhoso que Ele foi nos preparar? Esse novo céu, essa nova terra muito me interessa. E o nosso desejo é que os irmãos também se interessem por isso. Eu estou começando a correr para a gente poder chegar. Versículo 14. Por esta razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele. Que Deus te ache como? Em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então o Senhor tem que me achar em paz. Então eu não vou incomodar o meu irmão para ter paz. Não é isso não. Não é isso não. É em paz com Deus. Porque se você quer ter paz com o teu irmão, sabe o que você faz? Não fala nada. Se você falar que ele vai para o inferno se não se converter, você não vai ter paz com ele. Se você pregar o evangelho para ele, você não vai ter paz com ele. Se você começar a dizer tudo que está na palavra de Deus, você não vai ter paz com ele. Você diga, você está em pecado, você vai morrer, você não vai para o céu, você não vai ter paz com ele. Mas importa que quando chegar o grande dia, que você seja achado por ele em paz, que você seja com a consciência tranquila. Senhor, eu trabalhei para ti. E eu estou incessante orando, evangelizando. Eu não estou me contentando com esse mundo, mas eu estou querendo, ó Pai, transformá-lo pela renovação da minha mente. Romanos 12. Amém. E é importante que os irmãos também se enchem do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, na segunda epístola, no primeiro capítulo, ele diz, olha, temos visto a vossa fé, mas que a vossa fé, ela gere virtude, que gere paz, que vai gerando, e no final gere piedade, e que gere amor. E isso é muito parecido, irmãos. Gálatas 5, fruto do Espírito: mansidão, bondade, fé, extrema paciência, bondade, que é o que nós devemos ter. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem isso tudo. E a igreja, ainda mais pelos tempos que nós estamos, precisa mais do que nunca pedir: Senhor, nos enche com o teu Espírito Santo. Mas se ele te encher do Espírito Santo cada vez mais, saiba você não vai ser tão querido pelas pessoas. Se você gosta de fazer média com todo mundo, você não vai conseguir. Que ou você faz média com todo mundo, ou você se posiciona lá no Deus. Ou você faz média com todo mundo, ou você é guiado pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo anda conforme o Espírito. Essa palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. E para finalizar, existe algo também que Pedro lembra e pede para que a igreja não se esqueça.
que é que nós não podemos perder a nossa fé. Versículo 15 e 16, acompanha aí, queridos. E tende por salvação a extrema paciência de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, que há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Nós somos o tempo todo bombardeados por pessoas que ficam falando heresia o tempo todo na nossa cabeça. Pessoas que usam a mídia, usam a imprensa para justificar os seus próprios pecados, criando teologias e querendo cada vez mais confundir a igreja. Já que eles não podem vencer a igreja vitoriosa de Jesus, eles tentam pelo menos confundir. E Pedro diz o seguinte: olha, toma cuidado, que esses insubordinados não atrapalhem a vossa firmeza, que não atrapalhem a vossa certeza. Há muito tempo atrás, eu aprendi no meu trabalho o seguinte: olha, Edward, você não senta para negociar nada sem ter algo a perder. Quando você for para uma reunião para negociar alguma coisa, pontua tudo que você pode perder. E o que está acontecendo é que nós estamos sentando para negociar as coisas desse mundo e estamos querendo perder isso aqui. Nós estamos transformando os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo em algo negociável. Só que hoje você negocia a palavra de Deus, amanhã você negocia você mesmo. E a palavra de Deus, ela não é negociável. Negocia o que você quiser, mas não negocia a palavra de Deus. E eu vou dizer para os irmãos, nós estamos numa geração que eu considero, a de hoje em dia, mais complicada do que a minha quando adolescente. Sabe por quê? Hoje em dia, a gente pega o YouTube, pega a rede social, a gente aprende em grande escala tudo que não presta. Vi há um tempo atrás uma cantora que se posicionou sobre determinado tema, até bem posicionado, e começou uma briga. Gente no mundo todo indo contra, até a Bruna Carla, indo contra ela. E eu me surpreendi com uma cantora evangélica, uma influencer evangélica, que vivia nas redes postando, como é que é? Cadê o meu celular? Aqui. Deixa eu só assim. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, câmerazinha, Instagram, nosso Deus é tremendo. Só que o nosso Deus, Ele não quer que você fique postando fotos no Instagram dizendo que é grande, não. Ele quer que Ele seja realmente engrandecido na sua vida, seja pela morte, seja pela vida. Filipenses 2. E todo aquele que vem a Cristo tem que se posicionar como tal. E esses influencers, alguns influencers, nada contra eles, mas começaram a ler a Bíblia ontem e já se acham aptos a pegar uma câmera, um celular e começar a ensinar como se vive, como o cristão tem que se portar. Quando o cristão ele deve se portar conforme está na palavra de Deus. É assim que nós devemos nos portar. E diante desse mundo, nós precisamos nos posicionar, principalmente porque Jesus Cristo está voltando e tudo que tem aqui vai para o fogo. Se você avançar um pouquinho mais nas escrituras e você for às 7 igrejas da Ásia, as cartas do Apocalipse, nas Laodiceia, ao contrário das outras, eu estou vendo que os falsos profetas estão tentando invadir, não dá mole. Todas elas vão passando por problemas doutrinários. A Laodiceia não. Eram problemas porque a igreja queria ser amiga de todo mundo. Era morna, nem muito quente para não magoar ninguém, nem muito frio para dizer que não sou crente. E hoje, como igreja, nós não podemos ser mornos. A nossa mensagem não pode ser assim, porque vai magoar o visitante que vem.
Meu amado, arrependei-vos e vos convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério na presença do Senhor. Quem não se arrepender e quem não se converter vai para onde? Vai para o inferno. Eu ajunto um monte de coisa, isso tudo aqui. Vai para o fogo. Então, como eu devo viver? Em santo procedimento e piedade. Amados, aproveitem esse mês para estudar bastante, para ler bastante sobre o que acontecerá nos últimos dias. Aproveite cada liturgia, aproveite cada estudo bíblico, aproveite cada mensagem, aproveite, meu amado, para que nós não sejamos confundidos com os falsos profetas desse tempo, e que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Feche teus olhos. Eu quero até fazer até melhor. Cadê os músicos? Vamos terminar com uma canção. Cadê os músicos? Gabriel. Tem uma canção muito antiga. Primeiro, vamos ficar de pé e vamos louvar ao nosso Deus. Vamos terminar o nosso culto louvando ao nosso Deus. Lembra aquela canção do Primeiro Amor? Que a igreja se assenta, se encha do Espírito Santo e da ousadia dele, para que possa fazer diferença nesse mundo. Você não é igual ao mundo, você é só da terra e luz do mundo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. O nosso Jesus irá voltar para buscar aqueles que são fiéis ao Senhor, e nos encontraremos com o Senhor naquele grande dia. Esse mundo pode acabar em fogo, pode acabar de todas as maneiras. Nós, a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor, será arrebatada e estará para sempre com o Senhor. Obrigado, Pai, pela palavra desta manhã. Obrigado por reavivar a esperança em nosso coração do regresso do Senhor para buscar o seu povo. A tua palavra é poderosa, ó Pai, e dissipa, ó Pai, todas as trevas e traz a luz de Jesus ao nosso coração. Obrigado, Pai. Maranata, ora vem, Senhor, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e só o povo que vai morar no céu diz amém.